Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o setup que eu utilizo para fazer operação de day trade. E já vou pedir, desde já, vamos fazer um combinado entre vocês. Se eu compartilhar e você gostar da probabilidade de gain, né, do payoff desse setup, eu vou pedir por favor para você curtir esse vídeo, porque ajuda demais a gente nesse começo, tá bom? Maximiza muito a nossa visualização no nosso canal. Bom, vamos lá, de forma objetiva. Seguinte, a gente abriu hoje o mercado de forma consolidada, você pode ver que abriu sem gap nenhum, né? Mercado extremamente consolidado, começando pelo mini dólar e o mini índice também. O mini índice abriu extremamente consolidado aqui, beleza? Mas, como vocês podem perceber, vou começar pelo mini dólar, como vocês podem perceber é o seguinte, o mini dólar abriu, apesar dele ter aberto, né, acima da média de 9, ou em cima da média de 9, que foi esse cara aqui, ele tentou romper a de 21, não conseguiu. E eu tenho um indicador, né? Esse meu indicador de coloração aqui, como vocês podem perceber, ó, verde e vermelho, ele é um merge, né? Ele pondera. A composição dele é DI mais, DI menos, ADX versus OBV, média móvel. Então, se o DI mais e se o DI mais, que é a linha verde, estiver acima do DI menos e o OBV estiver acima da média de 9, então ele pinta de verde, tá bom? E o espaçamento entre eles intensifica a cor, como vocês podem perceber aqui, ó. Ó, vermelho mais escuro, vermelho mais claro, vermelho verde mais claro, verde mais escuro, é briga, tá bom? Então vamos lá. Então vocês podem perceber, primeiro que do dia ele abriu sem cor, que foi justamente o cruzamento entre as médias, beleza? E esse cruzamento, ele mostra, evidencia indecisão, tá bom? Então o que aconteceu? O primeiro candle foi o candle de indecisão. O segundo candle, ele não só voltou para a média, mas ele voltou com um bom volume. Você pode ver que ficou pouca... Ele não fechou na máxima, caracterizando uma exaustão. E ele deixou um indício de que, ó, o day mais grudou no day menos, tá? Então, o que eu fiz? Tomei uma entrada aqui, no rompimento desse candle, com o stop na mínima desse candle e projeção mínimo 2 vezes o risco. Pô, Gabriel, mas foi mais, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar objetivo 2 e objetivo parcial. Tira esse cara aqui. Pô, Gabriel, mas foi mais, tá? Então, o que eu faço? O meu objetivo tá aqui, tá? Então, aqui, se alguém quiser realizar parcial, você pode perceber, ó, que aqui começaram a aparecer os pavis, ó. As resistências, tá? Então aqui eu realizo minha operação, tá bom? No mínimo aqui, para ser no mínimo 2 vezes o risco. Mas se você vê que o DI mais está desgrudado ainda, ó, aqui ele teve uma intersecção entre as linhas. Então se você tivesse entrado na operação aqui e tivesse saído aqui, tinha dado 23 pontos, né? Nesse caso aqui, eu peguei 11 pontos e foi, para mim, é o meu setup, é o belo trade para mim, que eu chamo de belo trade, para mim tá ótimo, tá bom? Primeira operação do dia deu gain, segunda operação, o que eu faço, tá? Então vamos lá. Eu sempre espero esse teste na média de 9, beleza? Então você pode perceber que aqui eu não entrei vendido porque não testou. Seria um bom setup se ele tivesse rompido, testado e descido. Aí eu venderia com stop na máxima e projeção 2 vezes o risco. Aqui nesse caso eu não vendi, por quê? Porque não testou a média, ele só desceu, tá bom? Como vocês podem perceber aqui, olha o que aconteceu aqui de novo. O robozinho marcou compra, tá? Mercado de indecisão. O que eu fiz? Consolidação de médias. E como ele tinha fechado acima da média de 9, eu botei uma ordem de compra aqui em cima, tá bom? Segunda operação do dia, compra. E nessa operação eu vou mostrar um operacional que eu faço que me protege muito, tá? Vamos lá. Ó. 2 vezes o risco. Gain. Beleza? Segundo trade do dia, gain. Aqui, ó. Como vocês podem perceber, esse candle aqui, branco, mostrou, evidenciou que não estava com tanta força de compra assim. Apesar do DI mais estar para cima, o OBV estava consolidado. Então, para mim,
Não é o momento de operar, eu fiquei na minha, fiquei quieto, né? Só que se você subir um pouco mais, olha só como estava o movimento. A média, ela tá parando, ela não tá tão inclinada assim. E os candles estão extremamente colados na linha. Isso evidencia que talvez o momento de explosão reversa está para acontecer, né? Você pode ver que quando tem uma explosão, ele desgruda da média, ó, tá vendo? Quando está consolidado assim, ó, ele normalmente vira tendência, tá? Então vamos lá. Ó, aqui é isso que eu te falei, ó. Falei para vocês, né? Ele rompeu, ele testou, mas não ficou vermelho. Esse candles aqui, ó, não ficou vermelho ainda. Eu vou esperar ficar vermelho. E eu vendi exatamente aqui, tá? Isso aqui fiz uma zona de consolidação, ó, como vocês podem perceber. Zona de consolidação. Eu tinha traçado essa LTBzinha, LTBzinha aqui, né? Então aqui nesse momento, ó, quero que vocês olhem, o DI- já desgrudou do DI mais para cima e estamos esperando ficar vermelho só o BV. Então o que eu fiz? Ordem de venda aqui, 2 vezes o risco para cima no topo do canal e o mercado evoluiu para o trade, terceiro trade com sucesso. Deixa eu apagar esse cara aqui. Aqui é o seguinte, né? De novo, ó, o robozinho ficou branco, sem ordem nenhuma de compra. E eu botei uma compra aqui na expectativa do DI mais superar o DI menos. Fui precipitado, né? Então eu botei uma ordem de compra aqui. Deixa eu marcar a venda aqui. Se você marcar 2 vezes o risco, quero que vocês se atentem a essa parte aqui, tá? Se eu marcar 2 vezes o risco, deu a entrada na operação e ele não ficou verde. Quando esse cara não fica verde, eu mantenho a operação, mas quando bate no 100% eu trago para o preço de entrada. Por quê? Porque não ficou do jeito que eu queria. Ó, quando ele bateu o verde aqui em cima e o primeiro não ficou verde, eu já trouxe para o meu preço de entrada. E foi o que me salvou, né? Ó, aqui ele me tirou no preço de entrada, não segui a operação e teria me estopado, tá bom? Então, apesar de eu ter seguido o setup mostra quando não vai, tá bom? Vamos lá, aqui eu tracei uma LTAzinha, né? Aqui é uma LTB, aqui é uma LTA, mostrando um rompimento de canal. Ó, aqui ele parou, ele fez um fundo, aqui ele tinha um topo, ele rompeu o canal, ele retestou o canal, tentou subir, não teve força, desceu um pouco mais. E aqui, ó, que romperia esse LTBzinho aqui, ó, eu fiz uma ordem de compra, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Finalzinho do dia, ó. Eu entrei comprado aqui. No rompimento, o stop na mínima. Amplitude 2 vezes o risco. E aqui ele bateu meu gain. Tá? Essas foram minhas operações do dólar hoje. Todas as operações deram gain, graças a Deus. Tirando a outra que saiu no 0 a 0. E aqui foi um movimento interessante, tá? Vamos lá. Isso aqui eu não operei na abertura do mini índice, tá bom? Eu achei um candle feio de operar, stop muito grande, apesar de ter sido aqui um rompimento de canal, como vocês podem perceber, ele não fechou abaixo do canal, ele deixou um pavio gigantesco, então eu não me senti confortável, não entrei, mas assim que ele rompeu a média, ó, ele desceu, rompeu a média com um candle brutão, afundou tudo de novo, e esse candle aqui, ó, me deixou confortável, né? Mas ainda assim não era o candle que eu ia operar, porque o meu stop precisava estar aqui embaixo. Olha a liquidez que tem nesse pavio, né? Então eu acabei o meu stop ia precisar ficar aqui embaixo com um stop muito longo. Então o que eu fiz? Esperei romper, vi se teria um pullbackzinho, que foi esse cara aqui, e o rompimento desse pullback
desgrudou a minha média do meu DI mais DI menos, desgrudou o meu OBV. Então eu entrei na compra com 2 vezes o risco. Rompimento desse cara, 2 vezes o risco, gain. Beleza? Nesse cara aqui, ó, como vocês podem perceber, quando ele ficou branco, ele estava para baixo na média de 9, eu esperei por venda e ele deu um candle verde, então eu não vendi. Que bom, senão eu teria tomado stop. Nesse outro caso aqui, ó, as médias se consolidaram. Então, para mim, não ficou interessante. Ele não rompeu a máxima desse candle aqui. Então, não deu entrada no setup. Contudo, esse outro candle que fechou acima da média de 9 fez um segundo candle branco acima da média. Então, ele nem tocou na média e fechou acima. Então, o que eu fiz? Comprar na máxima desse cara e 2 vezes o risco dele. Gain também. São gains curtos, mas em dias voláteis como esse, funciona muito bem. Vamos lá. Próximo. Esse aqui é um candle bonito de se operar, tá? Então vamos lá. O mercado já estava fazendo, como você pode perceber, eu sempre tenho que desenhar no gráfico, né? Então o que o mercado fez? O mercado tinha uma LTBzinha aqui, o mercado rompeu, testou lá em cima, bateu e estava descendo. Então são topos descendentes. Então é óbvio que vamos buscar por venda. Esse cara aqui, ó, ele cessou a compra, ficou incolor, mostrando indefinição de mercado, e o rompimento desse candlezinho pequenininho aqui, ó, já desgrudaria meu DI- e meu ABV, tá? Então o que eu fiz? Como vocês podem perceber, venda, stop. Não vou nem colocar projeção, porque já dá para ver 2 vezes, o risco deu bom, né? Bom, deu bom. Então eu fiz mais alguma operação aqui. Essa operação de venda aqui, por que eu vendi isso aqui? Porque aqui eu fiz um canalzinho, né? Uma LTAzinha aqui de resistência, de suportão. Ele perdeu esse suporte. Como que eu vi que era um suporte também, além da LTA, fez um doji de decisão, tá? Então ele rompeu, esperei o pullback na média, vendi, stop e fiz a projeção para baixo. E deu gain também. Vamos lá. Venda, stop e projeção no game. Não operei mais. Ah, mas Gabriel, é fácil ver depois, na hora é difícil de operar. Concordo com vocês, por isso que eu faço regra de coloração de candle, tá? Isso me ajuda muito, por quê? Porque às vezes a gente está olhando para o candle, vendo como vai fechar e não se atém aos indicadores e fala, não, eu preciso da ordem aqui em cima, né? Se o candle pintar, fica muito mais visual, então a regra de coloração ajuda bastante nisso daí. Bom, se você gostou, vou pedir de novo, por favor, curte o vídeo, se puder fazer um comentário do que vocês acharam, tiver alguma dúvida de operação, como que eu projeto, como que eu identifico, como funciona esse indicador, dá um toque e, de novo, tenta, por favor, interagir, porque ajuda demais a gente no começo. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.